Estava ouvindo, estou aí nessa fase aí, ouvindo depoimentos de empreendedores, e estava ouvindo na Endeavor, tem lá um programa que eles fazem, que é qual foi o momento em que você acha mais importante, né? O passo 1, uma coisa assim. Então, o cara diz uma coisa que ele diz assim: eu nunca perdi o contato com o ponto de venda. Ele diz que essa é uma das razões do sucesso dele, que ele sempre estava ali em contato com o ponto de venda. E eu fiquei refletindo sobre isso, e eu vou fazer um paralelo entre empreendedorismo e liberalismo. Porque o que acontece? Todo projeto empreendedor, e aí nós estamos falando de empreendedor, é aquele cara que imagina um produto e um serviço e faz com que esse produto e serviço se torne realidade e se massifique, e a partir dessa massificação ele ganha, tem retorno financeiro também com isso. E aí quando a gente fala de empreendedor de sucesso, é aquele cara que consegue, de uma determinada ideia inovadora, nova, por algum motivo, inova em alguma coisa, ele consegue sucesso porque ele consegue superar a concorrência, ele consegue chegar no consumidor e o consumidor vota nele. É uma espécie de voto. É isso que funciona numa sociedade de livre mercado. O consumidor vota todos os dias nas empresas que ele considera as mais adequadas. Então é mais ou menos isso, é o funcionamento do esquema de voto do consumo, que é a ideia do liberalismo das trocas espontâneas. Quanto mais uma sociedade tem trocas espontâneas, mais ela vai ser uma sociedade próspera. E quanto menos trocas espontâneas tiver na sociedade, e trocas obrigatórias ou imposições, trocas impositivas através de imposto, através do Estado, menos você vai ter prosperidade na sociedade. E eu estava pensando sobre isso, sobre a questão quando ele fala sobre ponto de venda. É legal essa coisa do ponto de venda, ir no ponto de venda, etc, etc. Porque quando a gente pensa no liberalismo enquanto um processo empreendedor, você vai ver que o pai do liberalismo econômico, que é o Adam Smith, diferente do Karl Marx, por exemplo, ele diz assim, ele fala, vamos estudar como as nações prosperaram. Ele faz uma pesquisa e escreve o livro, A Riqueza das Nações. O livro tem um nome enorme, mas é mais conhecido como A Riqueza das Nações. Então ele vai fazer um levantamento de quais são as nações que tiveram sucesso. Então ele mais ou menos faz uma rota do empreendedorismo econômico de sucesso. E aí ele vai fazer uma pesquisa e diz, olha, pelo que eu vejo aqui, quando você tem abertura comercial, quando você tem livre comércio, quando você tem desenvolvimento do empreendedorismo, quando você tem uma série de características, quando cada pessoa pensa no seu próprio interesse e do seu próprio interesse, ele vai atender um consumidor, e aí ele tem que ganhar esse consumidor para que ele venha consumir com ele. Quando uma sociedade desenvolve esse tipo de filosofia, essa sociedade é mais próspera. Então ele não fez um debate como fez o Karl Marx, por exemplo, que ele vai para um laboratório, digamos que o Marx fosse um empreendedor, ele vai para um laboratório, bola um produto e um serviço dele lá, e quer impor à sociedade aquele produto e serviço, tomando poder e impondo às pessoas aquele produto e serviço. Então, se você pegar aí esses últimos 300, 400 anos, desde a chegada da prensa, que foi ali que começa a nova civilização, que o pessoal chama de sociedade moderna, que toda sociedade moderna é filha do papel impresso, em que você dissemina, como a gente está fazendo agora, e tem uma revolução cognitiva, a gente vai ver que todo o movimento que acontece na encruzilhada todos os países que adotaram aquela filosofia daquele empreendedorismo econômico-político
feito no laboratório, que não foi testado em lugar nenhum, que chega no poder e quer impor aquele modelo, nunca funciona. Fica 40, como aconteceu na União Soviética, 40, 50, 60 anos, como foi em Cuba, como foi na China, etc. Mas chega um momento que aquela centralização, aquele controle centralizado vai aumentando a população, aquilo vai ficando obsoleto, a burocracia, a corrupção, a tirania, etc. Aquilo tudo vai ruindo, como aconteceu na Idade Média com a monarquia absoluta. E quando você analisa os países que adotaram o liberalismo, né, a república, etc., com todos os problemas que a gente tem, né, você vê que a primeira questão que é mais evidente é que as pessoas podem ir e voltar e fazem a opção para ir. Né? A ida para a Europa, a ida para os Estados Unidos, né, a Europa e os Estados Unidos atraem muito mais gente do que a ida desses países para países que que adotaram o empreendedorismo social político de laboratório, que eles não foram ao ponto de venda, entender que realmente é a sociedade. Ou seja, quando a gente pensa no marxismo, por exemplo, a gente vai ver que o marxismo é um modelo. O marxismo é um tipo de modelo assim, de empreendedorismo imposto, que não foi no ponto de venda, não foi compreender. É uma não aceitação da lógica humana, porque o ser humano ele vai definindo ao longo da história aquilo que é possível. Tem como melhorar as coisas? Tem como melhorar. E uma das coisas que a gente tem até, inclusive, por que as coisas não melhoram mais? Poderiam melhorar muito mais, porque tem uma galera que tem uma pegada, digamos assim, que teria um outro tipo de visão para melhorar o liberalismo. Essas pessoas não apostam no liberalismo e fazem um movimento antiliberal. E aí o que acontece? Elas ficam insistindo, você vai ver que todas as propostas que tem esquerdopatas é sempre uma proposta de não aceitação do sistema atual, é sempre antissistêmica, nunca reformista para melhorar o sistema. E aí o que acontece? Como aconteceu aqui no Brasil em 1964, né? As pessoas querem tomar o poder, aí você vem com um modelo que não é mais liberal praticamente, quase um modelo positivista, um modelo autoritário, que não tem nada a ver com liberalismo, e aí você fortalece esse tipo, como a gente está acontecendo agora também nesse período, você fortalece as pessoas com medo de ir para a Venezuela, você fortalece um modelo mais centralizado, mais autoritário. Então o que eu acho que é interessante nessa comparação entre empreendedorismo e liberalismo é que quando o Adam Smith cria o conceito básico do liberalismo econômico, que vai dar estrutura toda para o processo, ele vai estruturar isso por quê? Porque ele parte do ponto de venda, que foi quando eu ouvi esse cara falando sobre isso, que o empreendedor de sucesso é aquele que está muito ligado ao ponto de venda, porque é no ponto de venda que está a realidade. É ali que a empresa se encontra com o consumidor e é ali que o consumidor diz para ela o que ele está querendo, o que ele está demandando, e aí você está, no fundo, tocando na professorinha. Quem é a professorinha? A professorinha é a realidade. E a realidade é trazida, no caso da realidade da sociedade, na realidade humana, ela é trazida pelas pessoas que consomem, das pessoas que têm demandas, e é aquilo ali que vai definir o nosso dia a dia. Né? É isso aí. Gostou aí do videozinho? Mete o dedo e curte. Gostou do canal? A meta 2018. Estamos com 3.000 e pau de seguidores. A meta é chegar a 4.000 no final desse ano. Então, conto com a sua inscrição no canal, avisando a galera que o livro Administração 3.0, com felicidade, já chegou na Alta Books, já está sendo vendido mais ou menos por R$50 na Alta Books. Você entra lá, bota Administração 3.0, Carlos Nepomuceno, você já pode comprar o livro, já está começando a vender. Nós vamos ter um lançamento em março, vou anunciar, e já estou escrevendo o livro para 2019, o Civilização 3.0, e fazendo essa pesquisa sobre empreendedorismo com um serviço novo, que é a produção de textos para empresas sobre histórias de empreendedorismo da empresa, para os clientes, para os funcionários que estão chegando. Não conheço a empresa, está aqui o livro, ouve a história, como é que foi, como é que não foi. Então eu quero contar essas histórias, ajudar os empreendedores brasileiros, principalmente o empreendedorismo digital. Se você tiver alguém que queira contar a história da sua empresa, alguém que queira trabalhar em cima disso, estou aqui ajudando
Estou aqui fazendo isso, começando a trabalhar isso, que isso vai fortalecer a minha pesquisa filosófica, teórica e metodológica sobre empreendedorismo. É isso aí. Fica ligado.